Olá, bom dia, tudo bem? Muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui nesse nosso encontro. E hoje nós vamos falar sobre a introdução, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Já na introdução a gente tem vários temas que são importantes a gente abordar na nossa vida financeira. E eu queria trazer aqui para a gente discutir sobre isso e refletir sobre alguns pontos que eu peguei. Eu peguei aqui praticamente 6 pontos que eu achei importantes na introdução para a gente começar, a refletir sobre o livro, sobre os ensinamentos que o Robert Kiyosaki traz para nós, dentro desse livro. O primeiro ponto que eu queria parar para a gente pensar aqui é o seguinte: você está disposto a mudar quem você é para ser quem você quer ser? É uma pergunta importante a gente se fazer. Eu ouvi essa pergunta muitas vezes, principalmente quando eu comecei a me transformar, quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre comportamento, sobre o cérebro, e aí eu comecei a ouvir essa pergunta, né? Os professores falavam, em cursos online mesmo, assim como vocês estão fazendo, Participação aqui, eu fiz vários cursos, faço ainda vários cursos online, e essa é uma pergunta importante. Você realmente quer mudar quem você é para se tornar a pessoa que você quer ser? Você quer de verdade, lá no fundo, você está disposto a tudo isso? Ao que vem? Porque assim, mudar quem você é não é fácil. Não é fácil mesmo. Nós passamos muito tempo vivendo a nossa vida como nós somos. A nossa personalidade, nossas emoções, sentimentos, elas determinam o caminho que a gente vai seguir. E aí isso vai reforçando quem nós somos. Então dizem que, eu ouço falar, tem um professor que fala que dizem que o tempo muda a gente. Não, o tempo reforça os padrões. Com o tempo você vai reforçando quem você é. E é muito verdade. Então é muito difícil, dependendo da sua idade principalmente, você mudar, você se transformar. Então para isso, se você estiver disposto a falar, não, eu quero mudar, aí você vai ter que ter paciência e disciplina para começar essa mudança. Mas eu acho que o primeiro passo é esse. É muito importante se você ter essa autorreflexão. Eu quero mudar. Porque é uma pergunta aqui, que o Robert faz, assim, ele fala da questão que ele tem dois pais, no caso, o pai rico e o pai pobre, e são ensinamentos diferentes, e ele tem as possibilidades de ouvir os dois lados e refletir sobre isso, Então, muitos de nós não tem essa condição, A gente segue a vida conforme nossos pais orientam e a gente vai aprendendo, mas não é o caso dele, que tem esses... A gente é o que a gente aprende no decorrer da vida. Então, se você está aqui, fazendo parte desse clube, começando a comunidade, a ideia é o quê? Que você quer transformar alguma coisa, você quer melhorar alguma coisa. Você quer adquirir conhecimentos, para poder transformar a sua vida. Então, se você veio até aqui, a sua vida te trouxe, seu cérebro aí, ele te trouxe até aqui onde você está hoje, nesse momento. Se nesse processo, hoje, você não gosta de quem você é, da situação que você vive, então faz sentido eu querer mudar, Porque, olha, eu estou fazendo um curso porque eu quero melhorar minha vida financeira. Ou seja, até agora, ou você não conseguiu, você tem muita dificuldade e tal, Ou, ou você está empatado ali, vai. Ou você perdeu ou você está empatado. Porque as pessoas que já conhecem o caminho, já têm um pensamento, um comportamento proativo para ganhar dinheiro, essas pessoas elas estão ganhando dinheiro. Então elas já sabem o processo. Se você está aqui é porque você quer desenvolver isso, E aí eu acho que faz sentido a gente querer mudar, se transformar em uma pessoa que conhece o processo do dinheiro, como funciona o dinheiro, como funcionam as finanças, como funciona toda a economia, para a gente poder entender isso e descobrir qual é o caminho que eu consigo ganhar dinheiro nesse processo. Então, se você veio até aqui, nesse processo da vida e chegou até hoje e não está satisfeito, faz sentido mudar. Que aí é aquilo que Einstein falava, O que como é que ele falava a frase? Insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então não dá para você fazer a mesma coisa que você vem fazendo em toda a vida e esperar que o resultado vai mudar. Se o seu comportamento é o mesmo, o resultado tende a ser o mesmo. Então, se eu quero resultado diferente, eu tenho que mudar o meu comportamento. Então a primeira pergunta que eu queria que você se fizesse, e eu me fiz, e eu me faço até hoje,
Porque eu ainda tô, e eu acho que eu sempre vou estar num processo de transformação. Então eu me faço, eu quero mudar, eu quero melhorar. Aí, se a resposta for sim, tá, então o que que eu preciso fazer? E aí eu vou atrás de processo. Então, muito da mensagem que o Robert vai trazer nesse livro aí é isso. Você quer mudar? Então, o que que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que conhecer é sobre o seu comportamento, porque você vai precisar mudar os seus comportamentos, os seus padrões, porque foram os seus comportamentos e os seus padrões que te trouxeram até aqui. Se você quer mudar, você precisa mudar eles. Então essa é a primeira reflexão que ele traz, né? E aí eu acho que é muito importante, logo na introdução do livro, né? Queria que vocês refletissem sobre isso, né? Se realmente quer mudar, vai deixar de ser quem você é? Um pedacinho? Né? Você não vai mudar radicalmente, mas um pouquinho de quem você é não pode ser mais igual, porque senão você vai ter o mesmo resultado, tá? Pensa sobre isso. A segunda coisa legal que ele fala, né, é que ele tem o pai rico e o pai pobre, né? Só que a grande maioria de nós aprende sobre dinheiro onde? Em casa. Nossos pais. Né? Na escola não se ensinava muito sobre dinheiro. Eu usei o verbo no passado, né? Não se ensinava, porque hoje, hoje é dia 7 de fevereiro de 2025, né? E o Banco Central do Brasil tem um projeto bem legal para escolas, né? Que é ensinar finanças, né? Bem o processo inicial de finanças, né? Sobre condução de dinheiro e tal. O Banco Central tem esse processo, né, esse trabalho, e ele está fazendo isso junto com as escolas. Parece que começou no 2024, ano passado, e foram acho que 39 mil escolas inscritas, e eles estão, né, desenvolvendo esse projeto. E é bem legal, porque ensinar finanças desde criança para a escola é topzera, topzera mesmo. E aí você vai desenvolvendo nela esse negócio de o que é o dinheiro, como funciona. Ah, eu posso gastar? Não posso gastar? Como que eu ganho? Por que que eu ganho? O que que eu faço com o que eu ganho? Então vai sendo discutido isso através de jogos, brincadeiras, de forma lúdica. E é bem legal. Então, as escolas não ensinavam, né? E a gente aprendia com quem? Com nossos pais. E aí, qual que é a pergunta que eu acho que a gente se deveria fazer? Os nossos pais tiveram sucesso financeiro? Eles souberam lidar com dinheiro? Eles prosperaram financeiramente? Bom, a resposta eu acho que é não, né? Porque, veja bem, o Brasil é um país pobre. A grande maioria dos brasileiros, eles são pobres. Então, nossos pais, da classe média ali para baixo, são pessoas que não tiveram grandes instruções, nem na escola, principalmente sobre finanças. Eles tocaram a vida da forma que pôde tocar. Dependendo da sua idade, seus pais passaram pelo militarismo, que não foi fácil, né? Embora teve um grande crescimento da economia, mas não teve distribuição de renda. Depois veio a década de 80, que é conhecida como a década perdida. Depois veio o Plano Real, que começou a tentar estruturar o país. A partir daí veio a abertura do país, né, para as economias externas, e aí o Brasil começou a crescer um pouco mais. Mas os nossos pais viveram nessa época. Então eles mal tinham condição. A inflação era gigantesca. Então você não tinha condições de ter uma educação financeira. O país era muito pobre. Então a gente tem que levar em consideração sempre o contexto. Nossos pais não tinham a condição necessária para adquirir conhecimento sobre finanças, por isso não ensinaram nós sobre finanças. Né? Então a primeira coisa importante, não é culpa. Então não adianta a gente ficar aqui procurando culpado. Ah, eu não sei porque meu pai me ensinou. Então é culpa do meu pai e da minha mãe. Não. Né? Não vamos buscar culpados, vamos buscar soluções. E aí, a gente aprende com nossos pais. E nossos pais, basicamente, não souberam nada sobre dinheiro. Então, a gente também não sabe. Desde criança, a gente não tem uma instrução, né, sobre finanças. Pelo contrário. Aí entra outra parte aqui que é importante. Ele não fala isso é uma opinião minha, através de algumas leituras. Principalmente Max Weber, quando ele tem a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Ele pontua, né, que nós, basicamente, da América Latina, a gente tem um problema com dinheiro. Né? Tanto é que, desde criança, eu acredito que você ouviu, e eu também ouvi muito, que dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo. Né? Eu anotei aqui, ó, por exemplo, algumas coisas. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal.
né? Melhor um pobre com saúde do que um rico doente. Então, são várias coisas, né? Uns ditados que nossas famílias falavam e a gente foi aprendendo, que vão embutindo uma crença dentro de nós de que dinheiro é sujo. Dinheiro não é para ter dinheiro. A gente não precisa de dinheiro. A felicidade não está no dinheiro. E realmente não está. No final a gente vai descobrir, vai falar sobre isso, e realmente não está, né? Mas o ponto é, não vá atrás do dinheiro. Não vale a pena querer tanto dinheiro. Para que tanto dinheiro? Olha lá aquele cara, morreu, deixou todo o dinheiro dele aí, ó. Para quê? Prefiro ficar aqui de boa. Então, a gente vai desenvolvendo crenças e valores que fortalecem essa distância do dinheiro. E isso, né, aí vem o Max Weber, ele fala que isso também é uma questão muito cultural, que vem da religião, do catolicismo. O afastamento do dinheiro. Isso vem muito do catolicismo. E como a América Latina e a América Central ela é predominantemente católica, né? Não sei, não, hoje não sei como que está o balanço entre isso, né? Entre protestantes e capitalistas e protestantes e católicos, mas eu acredito que ainda na grande maioria somos católicos, né? Então isso fortaleceu essa questão, né? De nós nos afastarmos do dinheiro. E no final das contas, a gente vai descobrindo que não é isso, né, cara? Então a gente tem nossos pais que ensinaram a gente com base no que eles sabiam, e foi pouquíssimo, ou quase nada, e a gente vai aprendendo com a vida, né? Então, o Robert toca nesse ponto, né? Ele fala, olha, é muito ruim, né, aprender só com nossos pais. Então, a busca por conhecimento sobre finanças é fundamental se você quer ter sucesso com dinheiro. E é por isso que nós estamos aqui discutindo sobre esse livro. Ele é um dos primeiros livros assim que trata, né, principalmente o próprio livro fala isso, né? Algumas pessoas que comentaram sobre o livro falam que é um dos primeiros livros que vieram bem forte na questão de finanças pessoais e trazer uma mudança de comportamento e de pensamento. Por isso que eu escolhi ele para a gente começar, né, nossos encontros aqui. Então esse também é um ponto importante, a gente entender que nossos pais não são culpados, mas que nós não tivemos uma boa base de finanças desde pequeno, né? Então, isso ele traz, e eu acho que é um fato, e a gente tem a obrigação, se você está aqui nesse clube, nesse encontro, é porque você quer melhorar de vida financeira. Então, se você quer melhorar sua vida financeira, você tem literalmente a obrigação. Nem todos têm, tudo bem, nem todos têm a obrigação de estudar e querer sobre o dinheiro. O ideal é que fosse. O mundo ideal, eu acredito, que o ideal é que todos estudassem e entendessem o mínimo, como o dinheiro funciona, como parte da economia funciona, porque todos nós estamos inseridos em uma sociedade capitalista, em uma sociedade que precisa do dinheiro. Não tem como fugir disso. Eu tenho um professor que ele fala, você não vai ter nunca independência financeira. Você pode ter liberdade financeira. Porque a liberdade permite com que você vá e venha, que você compre, que você vai num restaurante e não precisa olhar para o lado direito do cardápio. Você tem essa liberdade, mas a independência não tem mais como. Porque para você ser independente do dinheiro, você tem que fazer tudo o que você quer fazer sem dinheiro. Não dá. Não dá para você ir na padaria e pedir pão sem dinheiro. Não dá para você ir ao centro da cidade para trabalhar e pegar um ônibus sem dinheiro. Não dá para você fazer uma viagem sem dinheiro. Não dá para você vestir sem dinheiro. Não dá para você ir no banheiro sem dinheiro. Porque você precisa ter um vaso, você precisa ter água para descarga, você precisa ter papel higiênico, tem que ter o baldinho para jogar o lixo. Então, não dá para a gente viver sem dinheiro. Então, é fundamental que todos estudassem um pouco sobre o dinheiro, para entender como é que funciona e entender como que a pessoa pode trabalhar com o dinheiro de uma forma que ela não fique quebrada o tempo todo, ou que ela não quebre, né? Então, eu acredito que é fundamental. Então, seria o ideal que todos estudassem? Sim. Mas, isso não é uma realidade nossa. Então, você que está aqui, é uma obrigação que você estude a fundo sobre o dinheiro para que você possa melhorar a sua vida financeira. Então, esse é um ponto, né, que ele traz. Tem uma parte aqui que eu preciso ler, que ele é muito legal. Na página, eu tô lendo a versão dele, não sei qual versão, não sei se vocês leram ou vão ler,
Esse daqui, ele é de... Deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu usava. 2017. Aqui tá como segunda edição, Rio de Janeiro, 2017. É da Alta Books Editora. É essa versão, ele tá com essa capa aqui, ó. Então então, caso vocês peguem esse livro, na página 11, tem uma passagem muito legal que eu quero ler porque é importante. Ele fala assim, ó. Por exemplo, um pai costumava falar, não posso comprar isso. O outro proibia o uso dessas palavras. Insistia que eu dissesse, o que posso fazer para comprar isso? Em um caso, temos uma afirmação. No outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa. O outro o obriga a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente não posso comprar isso, seu cérebro para de se esforçar. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você mantém seu cérebro trabalhando. Essa parte é muito legal. Porque realmente a questão de reforçar padrões no nosso cérebro, ela funciona literalmente com tudo o que pensamos e falamos. Tanto é que, se vocês pegarem muitos livros de autoajuda, e de autoconhecimento também, mas muitos livros de autoajuda e de finanças, eles falam, escrevam e fala em voz alta. Escreve e fala em voz alta tudo o que você quer. Porque ao falar, o som entra no ouvido e é como se você estivesse embutindo no seu cérebro aquela informação. E aí você reforça aquela informação. O nosso cérebro, ele funciona muito assim. O que é muito presente, aquilo aparece com muita frequência. E o que é mais recente. Então são três características que o cérebro forma uma memória muito grande. A emoção que aquela informação tem. Então quanto mais emocional for aquilo, mais vai me marcar. A segunda, a frequência que aquilo aparece. Então quanto mais aquilo é frequente, o cérebro vai guardando e aquilo é importante. E a questão da recência. Quanto mais recente for a informação, quanto mais recente, mais o cérebro vai guardando. Então, quando essas três coisas se juntam, emoção, frequência e recência, aquilo vai reforçar muito aquele padrão no nosso cérebro. Quem é campeão nisso aí? A Coca-Cola. Né? Isso eu aprendi nas aulas, eu estou replicando o que um professor falou. A Coca-Cola é muito, porque as propagandas da Coca-Cola é muito emocional. Então é todo mundo se divertindo, é praia, é alegria, e pô, amigos, família, sabe? É sempre sensação de bem-estar. Então isso é emoção. E você tem o que ali? A Coca-Cola. Frequência. A Coca-Cola é uma das empresas que mais investiram e ainda investe em propaganda. Aparece todo dia. Todo dia tem alguém Coca-Cola, 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 Coca-Cola. E a terceira é recência. Como ela aparece muitas vezes, automaticamente é praticamente a última coisa que você viu. Então, a grande maioria das pessoas, quando pensa em tomar refrigerante, é natural que ela vá na Coca-Cola. Não é porque ela gosta mais de Coca-Cola. É porque o cérebro já se adaptou, já se preparou, porque aquilo é o melhor, então vai naquilo. E a gente vai na Coca-Cola, independente se o sabor seja melhor ou não. Então, a grande maioria das pessoas vão na Coca-Cola. Por quê? Por causa desse padrão que a Coca-Cola usa no marketing dela, e ela sabe que isso reforça padrão e reforça comportamento. Então, os livros, eles fazem isso. Escrevam e repitam, escrevam e repitam, escrevam e repitam. E principalmente se aquilo tiver emoção, ou seja, nossa, eu quero isso, eu quero muito isso, eu quero melhorar minha vida financeira. Quais são meus objetivos? Quero melhorar minha vida financeira. Tá, o que eu vou fazer? Aí é outra coisa, é planejamento. A gente vai chegar nisso. Mas quero pagar todas as minhas dívidas, quero terminar o financiamento do meu carro, quero terminar o financiamento da minha casa, ou quero iniciar, né, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Então, escrever e sempre aquilo, reescrever e falar, e aquilo com vontade mesmo. Então, isso reforça muito, muito, muito padrões do nosso cérebro. E é isso que ele fala no livro. Um pai falava, não posso comprar isso. Acabou. É literalmente assim. Quando você bloqueia alguma coisa, você já corta, o seu cérebro identifica isso.
Porque quando a gente está pensando de forma racional e a gente fala assim, olha, eu não posso comprar isso, eu não posso fazer isso, eu não sei o que. A gente pensa de forma racional na coisa, o nosso emocional recebe a informação, que é, né, a parte do cérebro do racional para o emocional, ele recebe essa informação e fica. Então, se você reforça isso, mas eu não posso comprar isso, mas eu não posso comprar aquilo, mas eu não posso comprar isso. Cara, reforça um padrão de você que você não pode comprar nada. Você não vai poder comprar. E isso bloqueia na hora qualquer outra possibilidade de você encontrar um caminho para comprar, que é a outra frase. O que eu posso fazer para comprar isso? E literalmente o que eu estudo, cara, é muito legal. O que eu estudo na parte de comportamento, na parte de autoconhecimento, eles falam literalmente isso. Quando você se faz uma pergunta, você coloca no cérebro a condição dele pensar. Meu, se vira. Eu quero comprar isso. O que eu tenho que fazer? Pense em alguma coisa. Se vira. E aí você começa a refletir sobre aquilo e buscar soluções. Então, veja, não estou falando que de uma hora para outra as coisas vão acontecer na sua vida porque você simplesmente falou, não, agora então, Roberto falou que se eu quiser eu vou escrever aqui e eu vou conseguir e tal. Não é isso. As coisas levam tempo. Mas você precisa reforçar padrões positivos que te levem para o caminho que você quer, para o caminho que você quer percorrer e no local que você quer chegar. Isso é muito importante, né? A gente ter isso em mente. Você precisa identificar, nós precisamos, porque eu faço isso até hoje na minha vida, e eu acho que é uma coisa diária que a gente vai fazer pro resto da vida. Quem quer mudar, quem quer melhorar, você vai fazer isso pro resto da sua vida. É perceber o nosso comportamento. Para isso a gente precisa prestar, para isso precisamos prestar atenção em nós mesmos, perceber o nosso comportamento, as nossas emoções e identificar quais emoções e quais comportamentos me levam para onde eu quero ir. E quais comportamentos e quais emoções me afastam do caminho que eu quero percorrer, da onde eu quero ir. Quais me levam para mais perto da onde eu quero ir, quais me afastam. Uma vez que você consegue perceber isso, você tem que adotar uma estratégia para eliminar ou pelo menos minimizar esses comportamentos que te afastam e maximizar ou multiplicar esses comportamentos que se aproximam, te aproximam da onde você quer chegar. Então, um exemplo, vai. Um exemplo mais simples da vida, eu quero emagrecer. Pô, legal, eu quero emagrecer. Comer açúcar vai me ajudar a emagrecer ou não? Ou vai me afastar? Ó, vamos lá. Eu tô com, sei lá, 90 quilos, eu quero chegar a 70. Comer açúcar vai me aproximar dos 70 ou me afastar dos 70? Vai me afastar. Comer coisas gordurosas vai me aproximar dos 70 ou vai me afastar dos 70? Afastar. Comer fruta, legumes e verduras vai me aproximar dos 70 ou me afastar? Vai me aproximar. Fazer atividade física vai me afastar do que eu quero ou vai me aproximar do que eu quero? Vai me aproximar. Então você começa a buscar quais os comportamentos que eu tenho na minha rotina que me afastam e que me aproximam da onde eu quero chegar. E aí trabalha esses comportamentos para que você consiga diminuir aqueles que te afastam e multiplicar aqueles que te aproximam. Esse é o caminho para você conseguir começar a bater metas, a realizar sonhos. Do pequeno que seja ao maior. Você precisa identificar quais são os comportamentos que vão te aproximar daquela pessoa que você quer ser. E para isso, você precisa se conhecer e se perceber. Porque só se conhecer é uma coisa. Agora, se perceber é você parar e prestar atenção. Nossa, o que eu fiz agora? Por que eu fiz isso agora? O que eu estava sentindo agora? Cara, isso dá trabalho pra caramba, com perdão da palavra. Dá muito trabalho. Então, por isso que no começo do vídeo eu perguntei, você está disposto a se transformar? Você está disposto a deixar de ser quem você é para se tornar uma nova pessoa? Dá muito trabalho. Você precisa querer muito mesmo, porque é muito fácil desistir no começo do caminho. Quando você começa a ver a rotina, a ver a dificuldade, e principalmente, é o último tópico que eu queria trabalhar aqui, quando você começa a perceber o tempo que vai precisar para você atingir o que você quer atingir, rapaz, aí a gente vai falar sobre isso também, só disciplina. Não é fácil.
Outra parte que ele fala aqui legal ele fala que há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Ser pobre é eterno, estar quebrado é temporário. De novo, ele vem na questão do pensamento e do comportamento, nossas emoções. Então vocês vão ver que a gente vai tocar muito nesse ponto, porque estudando agora sobre comportamento, eu percebo que realmente é tudo sobre o nosso comportamento. Tudo. O planeta inteiro, ele se move, basicamente, pelo comportamento humano. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Os animais pouco alteram a natureza. A própria natureza pouco altera o planeta, altera tudo. Nós, seres humanos, alteramos tudo. Nós saímos de uma época em que só tinha montanhas, animais e rios, e não tinha mais nada, e plantas, e construímos tudo que nós vemos hoje. iPhone, internet, foguete, vai para a lua e volta, vai para o espaço e volta, não foi para a lua, né? Foguete, cara, drones, arma nuclear. Então, tudo é criação humana, tudo é comportamento humano. Então, tudo é comportamento. É claro, tirando as ciências mais exatas, como átomos, né, micropartículas que funcionam na natureza, aí é a natureza que funciona, né, da forma dela mesmo. Mas do restante das transformações, a maioria somos nós. Então, tudo se baseia em comportamento. E a gente vai falar sobre o comportamento demais né, nesses nossos encontros aqui. Porque é basicamente comportamento. É o seu comportamento que vai determinar se você vai melhorar as suas finanças pessoais ou não. Tá? Então, é essa questão de você mentalizar, que ele fala, eu sou pobre. Então, você aceitar uma condição assim, cara, eu sou pobre, não vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Nasci pobre, eu nasci numa família pobre, nasci num país pobre, casei com uma mulher pobre e nunca abri uma empresa. Então, ou abriu uma empresa e ela quebrou. Mas tudo é pobre. Então, é assim. Então, se eu pagar as contas e tiver comida em casa, tá valendo. Cara, a partir do momento que você pensa assim, né, isso na ciência chama determinismo, você acredita que é assim e acabou. Não, eu nasci pobre. Cara, Deus quer assim, então tá bom. Bicho, não é, cara. Então, todos nós temos a possibilidade de mudar. Todos nós temos a possibilidade de nos tornar milionários? Cara, eu acho que não. Não, porque não tem dinheiro para todo mundo. É um fato, vai. Vamos colocar, né, as coisas, né, os pingos nos is. Não dá para todo mundo ficar milionário, multimilionário. Não dá para todo mundo ter um carro no planeta. Não dá para todo mundo ter iPhone no planeta. Não dá para todo mundo ter computador no planeta. Não dá para todo mundo ter, né? Não tem como, porque aí a gente precisaria acabar com os recursos do planeta e mesmo assim, né? Eu acho que não daria conta. E se desse, o planeta, a humanidade acabaria. Acabou a graça, né? Porque a humanidade acabou. Então não dá, né? Mas melhorar um pouco a sua vida financeira, sair das dívidas, sair de problemas financeiros, começar a fazer uma poupança, ter uma reserva de emergência, ter uma reserva de saúde, ter uma reserva para o final do ano, ter uma reserva para o final da vida. Essas coisas são possíveis. São possíveis, né? Com muito trabalho, com muito esforço e estudando. Não tem jeito. Claro, se você já está aqui, eu pressuponho que você quer estudar. Que não faz sentido, né? Você não estaria aqui. Então você quer conhecer, você já está em busca, você já passou esse passo. Você já está em busca de conhecimento. Então, eu pressuponho que você vai se dedicar a estudar, tá? Então, essa coisa é importante. E aí ele fala, né? A diferença entre ser pobre e estar quebrado. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo, estar quebrado é temporário. Por quê? Porque, cara, eu quero melhorar, eu quero crescer. Então, tudo bem. Eu fiz uma tentativa e essa tentativa não deu certo. Não tem problema. Vamos de novo. Se eu precisar juntar dinheiro, eu vou juntar dinheiro de novo. E eu vou começar de novo. Ou eu vou tentar a mesma coisa, mas eu vou mudar a estratégia, ou eu vou tentar uma coisa diferente, mas eu vou continuar tentando, porque eu quero melhorar de vida financeiramente. Eu quero prosperar financeiramente. E se para isso eu tenho que caminhar aqui, então eu vou, né? Então, esse comportamento, esse padrão de comportamento é um padrão que vai te levar para onde você quer. Você precisa trilhar o caminho. E aí, nesse caminho, a gente sabe que tem buraco, tem pedra, tem lombada, tem tudo para a gente cair e levantar. Cai, levanta.
cai, levanta, cai, levanta. E continua, continua, continua. Em algum momento, você chega lá na frente. Cara, pode ser que você chegue lá na frente e não seja o que você esperava. Pode ser que chegue lá na frente e você sonhou em ter 100 milhões de dólares quando você tem 60 anos e você de repente só tem 1 milhão de dólares. Porra, de 100 milhões para 1 milhão é muita diferença. É muita diferença. Mas, se você vê onde você está hoje do zero e você fala, pô, cheguei no 1 milhão, é um belo de um passo. Outras pessoas que não fizeram esse caminho, não percorreram esse caminho, e outras pessoas que vão te olhar, vão falar, pô, você tá bem pra caramba, bicho. E aí você fala, mas eu não tenho o que eu queria. Cara, tenha gratidão pelo que você tem. As pessoas vão te falar isso se você trilhar o caminho. Porque você vai sair da onde você está e vai dar um passo à frente. Vai estar numa condição melhor. Desde que você tenha esse comportamento, essa convicção, essas crenças. Eu não sou pobre. Eu estou em uma condição de pobre, estou quebrado. Então é muito diferente. Eu sou é determinismo. Eu sou e acabou. Então não vai mudar. Eu estou é condicional. Depende do momento presente. Eu estou agora, mas eu vou melhorar. Então tenha isso. De verdade, eu quero que vocês, né, tenham esse comportamento e essa pegada, porque ela ajuda demais. É muito sério isso. Eu, particularmente, eu uso isso muito na minha vida. Quando eu tô mal, e frequentemente, emocionalmente, eu me sinto mal muitas vezes. Que eu tomo umas pancadas no mercado financeiro, porque, pô, eu não trabalho onde eu gostaria de estar trabalhando. Então, tem hora que eu me sinto sufocado, assim, e eu estudo bastante, mas bastante mesmo. E aí eu falo, pô, não tô conseguindo resultado, não tô conseguindo resultado. Mas não é o resultado que... Eu não tô conseguindo o resultado que eu projetei. Mas se eu olhar o caminho que eu trilhei, pô, eu tô muito melhor do que eu era, muito, mas muito, muito melhor do que eu era. E aí, eu falo isso pra mim mesmo, cara, eu estou nesse processo de transformação. Eu estou mal agora, mas o mundo é o mesmo, tá tudo igual, são as minhas lentes. Eu tô olhando com uma lente de quem tá mal. Então eu preciso trocar minha lente. Então eu vou melhorar. Eu vou continuar estudando e eu vou para cima. E aí você fica nessa pegada de eu não sou, eu estou numa condição ruim e eu vou melhorar. E aí você vai. E aí você vai. Isso tem funcionado muito para mim. Isso tá nos quase todos os livros que eu leio. E isso vale para você. Reforça esse padrão em você. Eu estou numa condição assim, mas eu vou melhorar porque eu estou fazendo o que deve ser feito para melhorar. Tá tudo bem? Então reforça isso, beleza? E aí, a última coisa que ele fala, que na introdução que eu peguei que é importante, ele fala: levou 30 anos de ensinamento do pai rico até que ele falasse, olha, agora você está pronto para seguir o seu caminho. O que ele quer dizer com isso? Tenha paciência. Cara, eu queria tocar nesse assunto antes, mas ele estava aqui no final e eu acho que é a parte mais importante. Paciência é fundamental. Não dá pra gente se transformar de uma hora para outra. Não dá para mudar quem você é de uma hora para outra. Dependendo da sua idade, considere o seguinte: quantos anos você já viveu? Beleza. Você quer mudar uma coisa que está sendo reforçada dentro da sua cabeça durante todos esses anos, em 21 dias? Mudança em 21 dias. Mude seu comportamento em 21 dias. Cara, você tem anos reforçando esse padrão, que é a forma de você viver, a forma que você vive, seus padrões. Você tem anos fazendo a mesma coisa. E você acha que em 21 dias você muda o que você fez em anos? Seu cérebro vai fazer assim, ó. Não tem chavinha, não tem uma chavinha para você girar e mudar. Não dá para enfiar um microchip lá e mudar. Você precisa adotar novos comportamentos e esperar que o tempo faça o trabalho dele. Vai demorar, vai demorar. Quanto? Cara, isso depende de cada pessoa. Há pessoas que vão conseguir identificar mudança no seu comportamento muito mais rápido. Há pessoas que vão demorar mais. Mas eu não tenho número. Não dá para dizer um número assim, em 90 dias, em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. Tem gente que pode tentar a vida inteira e não mudar? Eu acredito que sim. Né? Não sei se ela não se esforçou o suficiente, não sei se o padrão é tão forte, não sei, mas pode ser que a pessoa não mude? Pode ser.
Mas eu acredito que é muito difícil uma pessoa se esforçar para mudar e ser igual ela era antes. Não tem como, porque principalmente todo o conhecimento que ela adquire no processo de mudança, no decorrer de anos, já vai transformar ela, né? Então, mas demora. Então tenha paciência, tá? Isso eu estou falando dessa questão comportamental, né? De como nós somos, como nós agimos. E quanto ao dinheiro, que é uma consequência disso, isso não tem jeito. Dinheiro, para a gente aprender essa questão, né, que o Pai Rico ele vai trabalhar no primeiro capítulo dele, é que os ricos não trabalham por dinheiro e os pobres trabalham por dinheiro. A gente vai, o próximo encontro nosso, a gente vai falar sobre isso. Literalmente, ele vai falar no decorrer do livro, nesse capítulo, que é um processo lento mesmo. Você precisa, aos poucos, ir abrindo torneirinhas para que essas torneirinhas comecem a pingar dinheiro na sua conta. Pinga aqui, pinga ali, pinga ali, pinga ali, pinga ali. É assim que os ricos fazem. Vão pingando torneira, vai pingando dinheiro de tudo que é lugar. Só que legal, mas e para abrir a primeira torneira? A primeira torneira que nós temos é o nosso salário. Trabalhamos, recebemos salário, temos a torneira ali pingando. E aí? Se toda a água que sai dessa torneira escorre pelo ralo, e aí? Como é que eu vou abrir uma segunda torneira? É o que a gente vai trabalhar nesse livro, Pai Rico, Pai Pobre. E é o que a gente vai discutir sempre no decorrer de nossos encontros aqui com a leitura dos livros, com bate-papo. A ideia é trazer justamente trazer esse processo. O que nós vamos fazer, o que podemos fazer na nossa vida para que a gente consiga aumentar a receita e diminuir a despesa. Sobrar dinheiro. Sobrou dinheiro, tá. Para onde vai esse dinheiro agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Como é que eu vou abrir novas torneirinhas? Então a ideia é a gente, né, no decorrer desse processo aí todo, discutir tudo isso aí. Beleza? Bom, galera, é isso que eu tinha para falar hoje. Essa é só a introdução do livro. Né? A gente vai trabalhar no próximo encontro, a gente vai falar sobre o primeiro capítulo. E espero que vocês tenham gostado. Né? Eu de verdade, eu quero trazer aqui, né, informação, conteúdo que possa agregar, né, na vida de vocês. E aí, pô, ele tem uma frase aqui que eu vou até ler, cara. Ele fala uma coisa que eu trago isso muito pra mim. E eu vou até falar em outros momentos, assim, que a missão é elevar o bem-estar financeiro da humanidade. E isso começa com uma vida e uma pessoa de cada vez. Então, se com esse encontro, esse bate-papo, eu conseguir mudar alguma coisinha em você, pelo menos fazer você refletir, parar para refletir sobre alguma das coisas que eu disse aqui, valeu. Essa é a ideia. Eu vou ficar feliz pra caramba. Eu acho que esse é o intuito. Né? Eu não sei... Aqui, por exemplo, eu acredito que no decorrer dos anos vão aparecer muitas pessoas que são jovens, muitas pessoas de meia idade, muitas pessoas de terceira idade, porque finanças, afinal das contas, é uma coisa que a gente vive nesse meio, né? E a gente precisa do dinheiro e precisa administrar o dinheiro. Então, finanças pessoais é uma coisa que a gente quer conhecer. Muitas pessoas querem saber como é que eu vou lidar com o dinheiro e tal. Então, tem gente de toda a faixa etária que vai, né, conseguir, vai querer, né, ter esse tipo de conhecimento. E eu quero trazer, né, nos nossos encontros aqui, um bate-papo legal que possa contribuir de alguma forma para vocês. Tá bom? Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Nos vemos no próximo encontro com o capítulo 1 do livro. Tá joia? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até mais.